A paz do Senhor, gente abençoada por Deus. Vamos estar falando sobre o estudo e a cada vez vem melhorando mais o estudo, vem ficando mais profundo, né? O estudo que nós estamos fazendo. Vamos orar para dar continuidade ao estudo. Senhor Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo, muito obrigado, Pai, está em Tua presença. Perdoa os nossos pecados em obras, palavras, pensamentos. Toma em Tuas mãos, ó Pai querido, as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, Deus, venha falar aos nossos corações e abrir, ó Pai amado, os nossos entendimentos. Faça tudo conforme a Tua vontade, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, mais uma vez a paz do Senhor. Eu sou o pastor Joel Pereira. O nosso canal, no momento, fala sobre os mistérios do Apocalipse, deste livro tão maravilhoso e tão importante de estarmos lendo e nos aprofundando nesse livro. E eu quero estar passando para vocês o estudo, mas antes você se inscreva no canal, deixa aí o teu joinha aí e ativa aí o sininho das notificações. Para quê? Para que você possa receber, entendeu? Novas notificações de novos vídeos que eu tenho postado. Eu estou procurando postar normalmente aí 2 vídeos por semana, entendeu? E estou mantendo mais ou menos essa média aí. Teve uns dias que não deu para postar, porque não estava muito bem, porque estava gripado, mas agora voltou ao normal, estou restabelecido e vamos ver se a gente consegue estar postando aí pelo menos 2 vídeos por semana, um no início da semana e um no final da semana. E é sempre aquilo que a gente fala aqui no estudo, perguntas e respostas a respeito do Apocalipse. Então nós vamos lá começar, porque eu quero terminar esse tópico e é muito importante o próximo tópico que nós vamos estar falando quando essa sessão terminar. Aí você vai entender o porquê. Então vamos lá. Nós paramos aqui no o que significa a expressão o primogênito dos mortos em Apocalipse 1:5. Paramos aqui e explicamos sobre essa questão. Hoje a pergunta é a seguinte: por que Jesus é chamado de o príncipe dos reis da terra? Apocalipse 1, verso 5. Porque ele é o rei todo-poderoso, o qual está acima de todos os monarcas. Jesus recebeu do Pai autoridade para governar e voltará para reinar sobre todas as nações da terra. Aqui o estudo ele já começa a falar, dar uma introdução sobre o reinado de Jesus aqui na face dessa terra. Ele é o príncipe dos reis, porque Deus assim o constituiu, o Todo-Poderoso o constituiu rei sobre todos os reis dessa terra, ou sobre todos os monarcas, como está escrito no estudo. Para quê? Para que ele, quando estabeleceu o seu reinado sobre a face da terra, venha reinar sobre todo o povo, sobre toda a humanidade. Aqui já vem falando uma introdução sobre o milênio de Jesus, o reinado de Jesus no milênio. Então vamos lá, próximo. Qual a participação de Jesus nas 7 igrejas de Apocalipse? Jesus é o cabeça da igreja. Não existe igreja verdadeira sem Cristo como líder. A todas as igrejas que aparecem em Apocalipse,
ele disse: conheço as tuas obras. Então, o Senhor tem uma participação fundamental nas 7 igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas cristãs em todos os períodos da história. Então, ele não é só das 7 igrejas da Ásia, a qual o Apocalipse vem falando, mas ele representa o cabeça de todas as igrejas cristãs até do tempo passado até os dias de hoje, aqui sobre a face da terra. Toda igreja tem que ter como cabeça Cristo, Jesus. Se não tiver, não é considerada uma igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela obedece os mandamentos de Deus e ela tem Jesus Cristo como seu líder superior e como cabeça da igreja. Próxima pergunta, qual o significado da veste comprida usada por Jesus? O significado da veste comprida usada por Jesus. No Antigo Testamento, havia 3 classes de pessoas que recebiam a unção de Deus: os reis, os profetas e os sacerdotes. O rei recebia a unção para governar, o sacerdote para interceder pelo povo e representá-lo diante de Deus, o profeta para falar em nome de Deus ao povo. Então Jesus, na visão do apóstolo João, em Apocalipse 1, verso 13, está usando uma veste comprida ou veste talares, cingida pelo peito com um cinto de ouro, metal, que representa a natureza de Deus. Significa que ele é o nosso sumo sacerdote, o qual, além de ter sido enviado pelo Pai para estabelecer com o seu povo uma nova e eterna aliança, ele vive a interceder por este povo junto a Deus. Então, por isso, ele tem essa veste comprida até os pés, porque ele vem representando essas 3 classes que nós lemos aqui, como nós falamos, os reis, os sacerdotes e os profetas. Ele vem em um só, ele intercede, ele faz o papel desses 3. Então ele usa essa veste por causa disso. Próxima pergunta. O que significa as 7 estrelas? Apocalipse 1:16, na mão direita de Jesus. O significado das 7 estrelas na mão direita de Jesus. De acordo com Apocalipse 1:20, as 7 estrelas simbolizam os anjos das igrejas da Ásia, as quais são representadas pelos 7 castiçais. Isso quer dizer que os mensageiros dessas igrejas atuam segundo o que determina o Senhor, que os tem sob controle em sua mão. Então, as 7 estrelas na mão direita de Jesus representa os 7 anjos, aleluia, das 7 igrejas que estão sob o controle do Senhor, e ele tem ele em suas mãos e determina todas as coisas, né, dentro da determinação que o Senhor tem para cada um dele. Ele tem o controle de todas essas coisas em sua mão. Porque as chaves da morte e do inferno, em Apocalipse 1:18, estão nas mãos de Jesus. Isso é importante. Na Bíblia, todo estudo é importante, mas tem tópicos que são um pouco mais, assim, tem uma profundidade maior do que o outro. Então vamos lá. Na Bíblia, a chave é símbolo de autoridade. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Chave na Bíblia simboliza autoridade, especialmente em Apocalipse. Se você der
a alguém a chave da sua casa, tal pessoa terá permissão para abrir a porta, sentar-se no sofá da sua sala, abrir a geladeira e permanecer ali o tempo que desejar. Quando Jesus declarou: "Tenho as chaves da morte e do inferno", ele estava dizendo: tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Satanás tinha essas chaves em seu poder. Contudo, Jesus foi ao Hades e as tomou, pois ele venceu a morte. Leia Efésios 4, capítulo 4, verso 8, 9 e 10, e você vai entender. Leia 1 de Pedro 3, do 18 ao 22. Você vai entender a questão sobre o que nós estamos falando, sobre a chave da morte e a chave do inferno. Quando, antes de Jesus morrer, a morte, ela veio e reinou sobre todos aqueles que desceram à sepultura. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi até ao Hades e tomou do diabo a chave da morte e a chave do inferno, porque ele venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. Próxima. Quem é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi? Denominações constantes em Apocalipse 5, capítulo 5, verso 5. Bom, quem é o leão da tribo de Judá? Todos nós sabemos, Jesus Cristo. A nação de Israel é formada por 12 tribos. 12 tribos compõem a nação de Israel. E uma das maiores é a tribo de Judá. A ela foi dirigida a palavra profética: o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. Gênesis 49, verso 10. Declarando que reis de Israel sairiam provenientes desta tribo. Mas quem é representado por Siló nesse versículo? É outra pergunta. Mas quem é representado por Siló neste versículo? É o enviado, Jesus, pois a ele se congregarão os povos. Está escrito lá no mesmo Gênesis 49, 10. Já a expressão a raiz de Davi indica que Cristo, o Messias, teria de vir da linhagem de Davi. Então, Cristo veio da linhagem de Davi, porque essa é uma palavra profética, teria que vir da linhagem de Davi. Então, essa é a questão que nós acabamos de falar. O leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, e ele veio da raiz de Davi, e como diz que todos vão se congregar por causa de Siló, ou seja, todos eles vão vir e estar congregado, aqui, como diz aqui, declarando que reis de Israel seriam provenientes desta tribo. Mas quem é representado por Siló nesse versículo? É o enviado chamado Jesus Cristo, pois a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 10. Então, está falando da pessoa de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, e a expressão raiz de Davi, que é uma palavra que foi proferida, uma profecia, e que se cumpriu. Vamos para a próxima e vamos estar encerrando esse tópico para nós ganharmos tempo e partirmos para outro. Porque em Apocalipse 5, verso 7, o Cordeiro toma o livro selado das mãos daquele que está assentado no trono. Em Apocalipse 5, consta que o apóstolo João contemplou um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Selar
um documento era autenticá-lo, indicando a origem e a propriedade dele. O livro visto por João estava selado porque era demasiado importante e valoroso e pertencia ao que estava assentado no trono. João chorou muito porque não havia ninguém em lugar algum que pudesse tomar o livro e abri-lo. De repente, o apóstolo viu o cordeiro tomar o livro. Esta atitude demonstra que só o Cordeiro de Deus tem permissão de Deus e as credenciais necessárias para abrir os 7 selos devidos à sua deidade e à obra maravilhosa de Jesus na cruz, que ele recebeu do Pai como Salvador da humanidade. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele foi o único achado digno de pegar o livro que estava selado por fora e por dentro e abrir por causa da sua missão, por causa da sua morte e a sua ressurreição. Nós sempre no estudo pronunciamos sempre que o princípio de todas as coisas é o livro das origens, ou o livro da criação, ou o livro do Gênesis. É o início, onde conta toda a trajetória, a história de Israel, como começou, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. Ali vem contando como surgiu a nação de Israel e a história do povo de Israel. Ali começou tudo e falou sobre todas as coisas. Começou ali do início, como Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e dali foi partindo até contar a história do povo de Israel, até o Egito, até sair do Egito. Moisés veio falando toda a origem da criação e vem contando a história do povo de Israel. E o livro é o início, é onde começou tudo. E é onde termina, no livro do Apocalipse, que é o livro das revelações. Por isso que é muito importante, porque assim como começa em Gênesis, ele vai terminar no Apocalipse. Vai terminar no livro das revelações, onde tem as revelações de Deus para a humanidade e para a sua igreja, para o seu povo. Então é muito importante que você conheça o livro do Apocalipse, porque nós estamos vivendo os finais dos tempos e a mensagem central nada mais é do que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor, aleluia, nesse grande dia. Olha, que Deus te abençoe, que ele resplandeça o rosto dele sobre você e sobre toda a sua parentela. Um forte abraço. Eu sou o pastor Joel Pereira. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu joinha e também acionar aí as notificações para que você venha receber novos vídeos que forem enviados, tá ok? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.